A máquina 3D, a impressora 3D, na verdade, que é um nome que deu para esse equipamento, mas que tecnicamente isso é uma máquina de manufatura aditiva. É bonito, né? Mas ficou impressora 3D e ninguém mais tira isso. Mas o processo dela de trabalhar, a maioria das máquinas, hoje a gente está com uma máquina de uma fabricante nacional, que é a GT Max, mas em linhas gerais as máquinas elas têm nivelamento automático, você consegue não se preocupar com isso, vamos dizer assim. Eu coloco a máquina para trabalhar, ela faz todo o processo de aquecimento necessário que ela precisa, ela aquece a mesa, ela aquece o bico, ela tem um processo para fazer isso, ela primeiro aquece a mesa, depois ela aquece o bico, ela faz o nivelamento e só aí ela começa a fazer a impressão. Isso te dá a garantia que você vai ter uma impressão reta e nivelada e precisa. Então, agora nós vamos falar sobre os insumos que nós utilizamos nas impressoras 3D. No mercado eles são conhecidos como os filamentos. É importante, os filamentos eles têm espessuras específicas. Nesse caso a GT Max utiliza um filamento de 1,75 mm. Não pode variar nem para mais nem para menos, porque senão ele entope a máquina. Tá? A gente tem alguns tipos de filamentos que a gente pode trabalhar, ou seja, materiais diferentes. A gente pode trabalhar, sempre vai ser plástico, mas são tipos de plásticos diferentes. A gente trabalha com ABS, que é o plástico mais comum que a gente tem no mercado. A gente trabalha com PETG, que é aquele plástico da garrafa PET. A gente trabalha com Tritan, que é um plástico mais de engenharia industrial. E trabalhamos também com PLA, que é um plástico feito a partir de materiais orgânicos biodegradáveis. Um plástico bem interessante para impressão 3D. E para finalizar, os plásticos, os insumos, nós colocamos na máquina, eles já são pigmentados, ou seja, você já coloca o filamento na cor que você quer a sua peça. Então, se eu quero uma peça amarela, eu vou colocar um filamento amarelo. Não vou necessitar de pintura posterior, nada disso. Todos os plásticos que nós citamos aqui, você tem variação de cor. Então, você pode escolher isso de acordo com a necessidade. Olá pessoal, vocês estão na PS Vídeo Aulas, eu estou aqui com o Vladimir. Olá, tudo ele bem? presta serviço de impressões 3D aqui na cidade de João Pessoa e ele vai fazer umas peças para mim, que eu estou lecionando a disciplina chamada Desenho Técnico Mecânico e eu estou entrando nesse universo que é super bem-vindo, porque dá para fazer várias coisas. Ele vai explicar aqui para vocês aqui rapidamente as possibilidades que nós temos. Bom, gente, então o que nós temos aqui hoje? Tem um pouquinho do que dá para fazer com impressão 3D. A impressão 3D é um mundo ainda extremamente inexplorado. Apesar de a gente está falando aí de 6 anos de idade comercial da máquina, já tem bastante coisa sendo feita em produção, mas ainda falta muita coisa para ser explorada. O que eu tenho aqui hoje é uma pequena parte e exemplos que a gente pode fazer. Hoje a impressão 3D, na prática, o que eu aplico aqui? Quem são os meus clientes na prática? Eu acho que é isso que importa no final da história. Eu trabalho fazendo prototipagem para a indústria. Uma peça de uma máquina que você está montando, eu consigo fazer esse protótipo para você. A gente pode trabalhar também com prototipagem de desenvolvimento de embalagem, que hoje é um mercado extremamente caro para se fazer manualmente, e nós conseguimos fazer isso rápido e com um preço muito acessível para o desenvolvedor da embalagem. Uma outra utilidade bem comum da impressão 3D é você trabalhar na parte de bonecos decorativos, ou até existem também muitas empresas que já trabalham, por exemplo, com bonecos de instrução. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm máquinas que eles fazem os bonecos de médicos para aulas médicas. Então você tem uma infinidade de utilização da máquina, né? Aqui a gente tem uma coisa importante, essas cores que vocês estão vendo aqui não são nada pintado. O filamento já entra na cor na máquina. Então quando eu tiro a peça da máquina, eu tiro a peça nessa cor. Isso é importante frisar, porque as pessoas acham que a gente pinta a peça. Na verdade, você entra com o plástico na cor e você sai já com a peça pronta e colorida. Você tem uma coisa
também que é importante, eu acho que se você puder mostrar, é a precisão que nós conseguimos com a impressora 3D. A gente consegue fazer rosca com porca e isso funcionar. Então isso é importante também. A gente consegue, além de prototipar, a gente consegue um protótipo funcional na maioria dos casos. Acho que é isso. Pois é, pessoal, vocês estão vendo aí o mundo de possibilidades que nós temos hoje em dia. Então é explorar isso aí, né? Esse universo, tentar achar aplicabilidade, não só porque você esqueceu de falar, né? A parte também médica, né? Sim. A parte médico-odontológica está sendo muito desenvolvida na impressão 3D. Você pode utilizar, gerar arquivos médicos a partir de tomografias e a partir de ultrassonografias. Então esses arquivos, quando você tira os exames no CD, geralmente o pessoal entrega em CD e tal, essas imagens podem ser convertidas em arquivos STL, que é o arquivo que nós utilizamos para imprimir. Então você pode imprimir, hoje já existem serviços, só para exemplificar, de pessoas que perderam partes da cabeça e você consegue criar uma prótese a partir de uma ultrassonografia. Odontologia é muito forte na impressão 3D. Outra coisa que eu achei interessante, pessoal, dentro da estrutura, você pode ser feito uma malha aqui, ó, para dar estrutura a ela, ela fica leve e resistente. E essa malha, quem determina a quantidade de plástico que vai ter dentro da sua peça é você na hora de você fazer o arquivo para ir para a máquina. Isso é importante. Se você quiser uma peça extremamente sólida, é uma opção sua. Ou eu quero uma peça que eu não vou precisar de solidez, eu vou precisar de definição, então a parte interna não me importa tanto. Eu posso diminuir e economizar material. Então, prototipagem para a gente que é de engenharia é muito útil. Você vai desenvolver alguma conexão, alguma coisa. Antigamente a gente tem que usar o torno, essas coisas todas. Então muita coisa pode ser resolvida com o plástico. Exatamente. Não é porque ele é resistente. Vocês estão vendo aqui, eu estou com uma peça que realmente você vê que ela é robusta, porque vocês não estão pegando aqui na peça, mas ela tem peso, ela realmente você nota que ela tem uma robustez. Essa peça, vale frisar, é uma peça que é feita, sai da máquina da impressora 3D e vai para a utilização final. Ela não é um protótipo, ela é uma peça já feita para uso final, por isso a robustez da peça. Ela é feita para não quebrar, é feita para durar. Então você tem a sua opção. E continuando nessa questão da parte de engenharia, mecânica e robustez de peça, a gente consegue já trabalhar com um plástico que é bem comum na indústria de plástico, que é o Tritan. O Tritan é um plástico que geralmente você vai encontrar hoje em dia muito facilmente em mamadeira e copo de liquidificador. Por quê? É um plástico transparente que em contato com o alimento ele não provoca gases nocivos e ele é extremamente resistente. Vai para micro-ondas, por exemplo? Vai para qualquer. Ele aguenta uma temperatura muito alta e a gente já tem esse plástico em filamento. Por exemplo, eu consigo fazer peças quase de uso final, inclusive colocando em máquinas, utilizando esse plástico. Ah, mas é um custo mais caro? Mas é a finalidade que eu quero da peça. Então a gente também tem que pesar isso. Eu tenho diferentes custo-benefício e também a necessidade, a urgência, né? Exatamente. Você pode encurtar o tempo, né? Exatamente. Você pode criar uma peça para sua máquina na hora. E isso é muito mais barato do que qualquer outra coisa que você possa imaginar hoje no mundo. Pois é, pessoal. Bastante interessante, né? Essa conversa de hoje que a gente fez aqui, esse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Esse aqui é o Simplify 3D. O Simplify 3D é um software de fatiamento. Ele é o software que prepara o seu arquivo STL para impressora. Ele é um software, e nesse caso ele é um software de licença paga, você tem que adquirir esse software. Existem opções no mercado de licenças free, né? Mas o Simplify é um software que, apesar de ser pago, na minha concepção é o que faz o melhor trabalho dentro da impressão 3D. Como que ele funciona? O passo a passo basicamente você carrega um STL no software, o arquivo que você gera a partir do seu software CAD, o seu Inventor ou qualquer outro software. Quando você carrega o STL para o software, você vai escolher as propriedades de impressão, qualidade, preenchimento interno, material que você vai trabalhar e as temperaturas que a máquina vai trabalhar. A máquina vai receber isso tudo em código e vai fazer essa impressão. Clico 2 vezes na peça, eu tenho condição de mexer, inclusive em medidas da peça, tudo.
e aí a partir disso eu vou carregar um processo de impressão. E nesse processo é que eu consigo definir a altura da minha camada, isso vai me dar qualidade ou não de impressão, o preenchimento interno, quanto que eu quero que essa peça seja sólida ou não tão sólida, e as outras características da peça. A prototipagem rápida é a representação de um novo tempo. Essa tecnologia ainda é muito usada como modelo de testes para validação de projetos, mas, devido a avanços tecnológicos, ela tem se aprimorado na qualidade dos seus acabamentos, deixando ela como uma opção mais viável para produtos finais. Porém, nada impede que novas tecnologias apareçam no futuro e substituam a prototipagem rápida como meio de produção. Provavelmente, empresas vão oferecer arquivos dos seus produtos em vez de vendê-los em lojas físicas. Pequenas empresas talvez sejam estabelecidas em bairros para maior acesso a esse serviço, como mercearias que estão disponíveis em cada esquina da nossa vizinhança. A personalização de produtos vai crescer e o resíduo deixado por esses produtos vai diminuir. Em um futuro próximo, é possível ver 3 áreas principais tirando proveito dessa tecnologia de uma forma mais barata e acessível: engenharia civil, biomedicina e design. Engenharia civil, construções rápidas e emergenciais, em caso de desastres naturais, pandemias e outras necessidades parecidas. Em biomedicina, próteses de ossos, que já existem, e até o desenvolvimento de órgãos funcionais feitos com o sangue dos próprios usuários vão poder ser feitos em pouco tempo, suprindo a necessidade de pessoas doentes. Na área de design, impressoras que consigam mudar os tipos de materiais durante a impressão para atingir uma qualidade similar a produtos com processos manufaturados de modo modular. Os bens de capital terão de sofrer mudanças e se adaptar a tendências futuras. Exemplos de empresas que não seguiram isso aparecem diversas vezes, como a Kodak ou a revista Abril. Essas empresas não reconheceram a mudança e faliram ou perderam posições no mercado. Provavelmente, empresas com alta dependência dos bens de capital vão precisar oferecer mais serviços do que produtos físicos em si. Oferecer um serviço bem feito cada vez mais se torna mais uma obrigação do que um diferencial. A prototipagem rápida possui 2 técnicas principais. A subtrativa, que é onde extraímos o material de um bloco de cera, por exemplo, dando forma à joia criada. A máquina utilizada é normalmente uma fresadora CNC. Essa já é uma técnica conhecida e também é usada na produção direta no metal e não só na prototipagem. Como ela é muito conhecida, nesse vídeo vamos dar ênfase à próxima técnica, que é a aditiva. Ou seja, o material é adicionado em camadas que se fundem gerando um sólido, que é a peça pronta. Nessa técnica podem ser utilizadas várias tecnologias e materiais, porém o mais utilizado na joalheria é o de resina líquida. Esse termo prototipagem rápida ficou muito mais conhecido assim que as impressoras 3D começaram a surgir. E apesar de muito utilizado, esse termo não compreende tudo o que uma impressora 3D pode fazer. Hoje, o termo manufatura aditiva é o mais aceito, pois com as impressoras 3D é possível produzir produtos de consumo final ou, citando a joalheria, podemos produzir em resina calcinável. Essas peças vão ser utilizadas como se fossem peças de cera que injetamos nos moldes, ou seja, as peças impressas em 3D podem ir direto para a árvore de fundição. E o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você como tudo isso funciona, passo a passo. Vamos lá? O primeiro passo é utilizar um software 3D. Com ele, nós vamos criar o arquivo 3D da joia. Ele pode ser feito a partir de um esboço do designer ou criado diretamente, aqui no caso eu estou utilizando o Rhinoceros. Ou seja, eu posso aplicar a minha ideia diretamente aqui no Rhinoceros. O segundo passo é que esse arquivo tem que ser preparado para a leitura da impressora 3D, ou seja, ele precisa estar um sólido fechado, normalmente sem algemas, com as espessuras e medidas adequadas e, se tiver cravação, com material para o cravador trabalhar. Depois de verificado, então, se esse arquivo é um sólido fechado e preparado, ele tem que ser exportado para a extensão .stl, que é a mais utilizada por essas impressoras. Esse arquivo STL vai ser aberto num outro software de slicer, ou seja, um fatiador. Com esse software,
o modelo vai ser fatiado em camadas, pois a impressora utiliza a adição de materiais através dessas camadas, e por isso o nome manufatura aditiva. Nesse software fatiador também serão colocados suportes, que são apoios para que a peça possa ser impressa. Vocês podem ver que esse software simula a mesa de impressão para que as peças possam ser organizadas. Então, depois de colocado esses suportes e o arquivo ser fatiado, o próximo passo é levar esse arquivo para a impressora 3D. Pode ser através de um cartão SD, uma pendrive, por exemplo, e algumas impressoras são conectadas no computador e outras não. Como eu comentei, as impressoras mais usadas são a de resinas. Essas resinas podem ser calcináveis, ou seja, vão direto para a árvore de fundição, ou podem ser resinas chamadas padrão, que aguentam altas temperaturas para que possa ser feita a vulcanização do molde de borracha. Então, como vocês podem ver aqui, a impressora vai adicionando camadas de resina, uma após a outra, elas vão se fundindo e dando forma à peça. Quando a impressão é terminada, essa peça precisa de um pós-processamento ou uma pós-impressão. Quer dizer, ela ainda tem resíduos de resina que precisam ser lavados normalmente com álcool isopropílico. Após essa limpeza, ainda tem que ser feita uma pós-cura, ou seja, a peça tem que ser submetida novamente a uma luz UV para que possa fazer a cura final dessa resina. Há também a fase de retirada dos suportes e lixamento e finalização no acabamento dessa peça em resina. Então, aqui a gente já pode perceber que nós temos 3 escolhas. Fazer um protótipo, onde você vai imprimir normalmente na resina padrão para ver como a peça ficou. Vai avaliar o conforto, os encaixes, o tamanho final e ainda pode avaliar quais os processos de produção, material e até o comercial. Se tem interesse do público, você pode utilizar essa peça para fazer diversos tipos de pesquisa. Essa é a grande vantagem da prototipagem, testar sem ter limites e sem gastar um tempão fazendo tudo à mão. A outra escolha é que você pode fazer uma peça final para molde. A peça, depois de acabada, com a remoção dos suportes que eu comentei, lixamento, acabamento, enfim, tudo tem que ser bem pensado, as reduções, o tipo de metal, se ela vai ter uma pré-cravação, tudo isso tem que ser pensado para que possa ser produzido um molde de excelente qualidade para que você possa produzir em série. A outra escolha é uma peça final para fundição. Ela também vai precisar ser acabada, todos os processos que são necessários para fazer um molde são também necessários aqui para ter peças direto para fundição. Qualquer que seja a escolha nesses 2 casos, ou para molde ou para fundição direta, essa tecnologia de prototipagem rápida é extremamente aliada à fundição por cera perdida, que é uma técnica tradicional da joalheria. Se escolhermos o molde, vamos injetar cera no molde, produzir várias peças iguais, montar uma árvore de cera e seguir os processos da fundição por cera perdida. Se optarmos já por imprimir numa resina pronta para fundição, imprimimos várias peças na impressora e já montamos essa árvore com as peças, ou seja, a gente pula a etapa do molde e pula também a etapa de injeção da cera. Como vocês puderam ver, as vantagens da produção direta com uma impressora 3D são inúmeras. Economia de tempo, dinheiro e eliminação de processos.